Olá, queridos alunos e alunos do nosso curso de Química Orgânica 1. Mais um vídeo aí para vocês, entrando em uma nova temática, saindo ali um pouquinho das reações que ocorriam via mecanismo SN1 e SN2 e passando neste momento para um outro tipo de reação, né? Vamos estudar hoje um pouquinho sobre as reações de eliminação, ok? Bom, o que seria essa reação de eliminação? É aquela reação que envolve a perda de elementos dos substratos para formar uma ligação π no produto, ok? Então, vou mostrando aqui a vocês o nosso caso, onde eu tenho uma perda no substrato de elementos, né? Essa reação ocorre na presença de uma base, gerando como produto alcenos, né? E aí você observa que há eliminação de elementos do substrato com a geração de uma nova ligação π, configurando uma reação de eliminação, ok? Então, aqui alguns exemplos para vocês de duas reações de eliminação. E aqui nós observamos a presença do substrato, aqui em destaque os elementos que serão perdidos para formar a ligação π aqui no produto, ok? E a presença de uma base aqui, uma base forte, ok? E nós temos outro substrato, né? Aqui o grupo abandonador. E aqui nós temos a presença da base, mais uma vez, gerando aqui nos produtos uma nova ligação π e a perda desses elementos no substrato, ok? Então, formação de alceno, né, faz parte das reações de eliminação, ok? Bom, essa eliminação que nós vamos estudar durante o curso é a eliminação do tipo beta, ok? Existe um tipo de eliminação chamado alfa, mas nesse curso nós vamos nos concentrar nas eliminações beta, que são mais comuns. E o que seria isso? Seria o seguinte: a base, como uma espécie que abstrai um próton, que ataca próton, ela vai atacar o hidrogênio ligado ao carbono, e esse carbono é o carbono vizinho ao carbono onde se liga o grupo abandonador. Então, esse carbono vizinho ao carbono onde está ligado o grupo abandonador, nós chamamos de carbono beta, ok? O carbono que está ligado ao grupo abandonador é o carbono alfa e o vizinho o carbono beta. Então, o hidrogênio que será abstraído pela base é do carbono beta, por isso a gente configura essa eliminação como eliminação beta. E aí você observa aqui que um dos mecanismos, né, é exatamente esse, né? A abstração do próton pela base, a formação aqui de uma ligação, uma nova ligação, que é exatamente a ligação π aqui, e a saída do grupo abandonador, ok? Então, configura aqui a formação de um alceno e uma eliminação beta, ok? Bom, como é que a gente consegue dar os produtos, professor? É exatamente seguindo essa regrinha. Primeiro, tu remove o próton do carbono beta, né? Essa remoção ocorre pela base, ok? A base remove o próton do carbono beta. Depois, a formação de uma nova ligação π. E aí, por último, a quebra da ligação carbono-grupo abandonador, né? Isso pode ocorrer de forma sincrônica, não. A gente vai ver isso durante o decorrer dos nossos estudos, tá? Mas essa que está mostrada aqui em cima é exatamente essa. Ocorre a remoção do hidrogênio do carbono beta, a formação da ligação π e a saída, a quebra da ligação carbono-X, ok? Esse mecanismo que nós acabamos de observar aqui é exatamente o mecanismo de eliminação de segunda ordem e se usa bases fortes como hidróxidos e alcóxidos, né? As bases fortes estão aqui, os hidróxidos de sódio e de potássio, e os alcóxidos, todos eles funcionam bem como bases fortes para esse mecanismo de eliminação, ok? Então, como eu havia falado, essa reação de eliminação ocorre com um meio básico, ok? Então, nós temos aqui o substrato, nós temos aqui o hidróxido de sódio, e como dar produto de eliminação? Você tem que fazer o seguinte: localiza o carbono beta. Então, aqui nós temos carbono alfa, e ao lado tem um carbono beta, aqui acima tem um carbono beta, e aqui ao lado tem um carbono beta. Todos os três carbonos betas são iguais. Então, tanto faz, né, o carbono que você vai abstrair o hidrogênio, né, pela base. Tanto faz. Por quê? Porque todos os três carbonos betas aí são rigorosamente iguais. Vai ser gerado um único produto, um único alceno, ok? Já aqui, nós temos, olha, a localização do carbono alfa. Então, eu preciso localizar o carbono beta. Aqui tem um carbono beta
com hidrogênios, e aqui eu tenho outro carbono beta. Então, como eles são diferentes, estão em ambientes químicos diferentes, eu tenho beta 1, beta 2. Então, eu posso ter a formação de dois produtos, dois isômeros constitucionais. Tá ok? Um pela abstração do hidrogênio do carbono beta 1, que pode ser esse ou esse ou esse, e um pelo carbono beta 2, ok? Aqui está um exemplo bem simples, né? De uma reação de eliminação que ocorre com o DDT, com aquele pesticida, né? A sua degradação em meio básico ocorre exatamente uma reação de eliminação gerando o DDE, ok? Então a gente localiza aqui mais uma vez o grupo abandonador, localiza a presença da base, né? E esse produto DDE está em altas concentrações em camadas lipídicas, né? Não é um produto degradado muito hidrossolúvel, né? Pela sua massa molecular. Então, ele consegue se acumular nos tecidos, né, de organismos vivos, né? Então, interessante aqui, ó, uma abstração do hidrogênio pela base. O carbono aqui é o beta, ó, porque esse aqui é o carbono alfa e aqui é o grupo abandonador. Ok? Então, gerando aí o DDE como produto de eliminação. Então, essa reação que a gente acabou de ver, em meio de base forte, de hidróxidos, de alcóxidos, é um mecanismo de E2. Eliminação bimolecular, eliminação de segunda ordem. E esse E2 para nós vai funcionar da mesma forma que a reação de SN2. Ó, substrato, base forte, alceno, água e o grupo abandonador como os seus produtos colaterais aqui. Com relação à cinética, a velocidade dessa reação depende tanto da concentração do substrato quanto da base. Ok? É um mecanismo concertado. Então, ele ocorre em uma única etapa, sem formação de intermediário carbocatiônico, né? Meio básico forte concentrado. Hidróxido abstrai aqui o hidrogênio do carbono beta, forma uma ligação π e expulsa o grupo abandonador, gerando um alceno como produto. Ok? Então, fica esperto. Observa que tanto E2 quanto SiO2 que a gente viu, tem mecanismos concertados, isto é, não passam por formação do intermediário carbocatiônico. Próximo slide agora, nós observamos um gráfico de energia, né? Muito semelhante a de um SN2. Né? Uma única etapa, energia dos reagentes e dos produtos, aqui o nosso estado de transição. E o que é que ocorre no estado de transição, pessoal? Ó, enquanto a base vai abstraindo aqui o hidrogênio do carbono beta, essa ligação vai se rompendo, essa ligação vai se formando, exatamente a nova ligação, a ligação π, e aqui vai havendo o rompimento da ligação carbono-grupo abandonador. Ok? Então, um mecanismo em uma única etapa, um mecanismo concertado. Bom, professor, com relação à base, então, quanto mais forte a base, mais rápida é a reação de E2. Né? Você observa aqui na lei de velocidade, a velocidade da reação depende tanto da concentração do substrato quanto da base. Então, é importante, quanto mais forte a base, mais rápida é a reação. Tá? E o que é base forte para nós? Os hidróxidos e os alcóxidos. Okay? Tem outras bases aqui, não tão conhecidas, né? Mas bases orgânicas, DBN, DBU, também funcionam bem. Né? Elas são impedidas estericamente, mas elas funcionam bem. Bem interessantes. Aqui um processo, não sei se é comum a vocês, mas as prostaglandinas aqui, ó, na sua síntese, passam por intermediários que são reações de E2. Grupo abandonador no substrato, hidrogênio no carbono beta e o DBN aqui, ó, fazendo a sua atuação como base, abstraindo o próton, gerando a π e expulsando o bromo como grupo abandonador. Olha aqui, um intermediário. Esse intermediário depois sofre algumas transformações para gerar PgA2. Ok? Olha que legal. Um exemplo comum para vocês também, na síntese da quinina, um antimalarial. Né? Um dos intermediários, aqui assinalado por mim, ele é oriundo de uma reação de eliminação. Né? Meio básico forte em excesso. Aqui o substrato, então a abstração aqui do hidrogênio do carbono beta, formação da ligação π e saída do grupo abandonador. Também uma etapa de eliminação de segunda ordem, ok? E aqui, estradiol também é a síntese desse hormônio. Você observa aqui que é um dos intermediários, esse aqui, vem de um E2, né? Substrato, DBU agora, ok? Você tem carbono alfa aqui, carbono beta aqui, hidrogênio carbono beta aqui, que é abstraído pelo DBU, gerando aqui uma ligação dupla e a saída do grupo abandonador. Ok? Então, exemplos bem práticos para vocês. Quanto melhor o grupo abandonador, aí é mais melhor de bom. Né? Isso aí, vocês observam que pela lei de velocidade,
a velocidade dela depende do substrato, então aqui, quanto melhor o grupo abandonador, melhor a reação, mais rápida a reação. A gente já tem conversado bastante sobre isso. Sabemos que os grupos abandonadores são bons quando são bases fracas, ok? Então aqui a seta do grupo abandonador não tão bom, ruim como o flu, até o iodo, ok? Solvente continua na mesma lógica, eu preciso de uma base livre, então solventes polarizar próticos solvatam melhor os cátions e deixam os ânions livres para atuar. Aqui não atuando como nucleófilo, mas atuando como base, ok? Então DMF, citalnitrilo, dimetilsulfato, THF, como alguns exemplos de solvente polarizar próticos que solvatam o cátion, deixando a base livre para atacar o hidrogênio do carbono beta, ok? E no substrato é onde ocorre a diferença da SN2. Né? Agora os substratos terciários são mais reativos do que os secundários. E os secundários, por sua vez, são mais reativos do que os primários. Por quê? Por que isso? Então, vamos tentar explicar com calma o porquê disso. Olha só. No estado de transição dessa reação, né, de E2, nós temos a formação de um alceno. Tá? Então, aqui você está tendo a formação da ligação hidrogênio com a base forte, a rompimento da ligação carbono-hidrogênio, a formação dessa ligação carbono-carbono e a quebra da ligação carbono-bromo, tudo isso de forma sincrônica, um mecanismo concertado. Acontece que quanto mais substituído for o alceno, mais estável é ele. Tá? Então aqui você pega um alceno do menos estável, aquele que os seus hidrogênios, os hidrogênios dos carbonos ligados à dupla não são substituídos. Até um exemplo de um que é mono substituído, ó, um grupo R foi inserido. Até um dissubstituído, onde dois grupos R foram inseridos. Aqui outro dissubstituído, só que no padrão diferente, né? Mas dissubstituído também. Aqui um trissubstituído e aqui um tetrasubstituído. Quanto maior a substituição dos hidrogênios de um alceno comum por grupos R, mais estável é esse alceno. Então, a ideia é, se eu tenho um substrato terciário, eu vou originar um estado de transição onde o alceno que está sendo formado tem características de alceno mais substituído. Daí o porquê que os substratos terciários são mais reativos, ok? Quando eu pego situações assim, ó, onde eu tenho possibilidade de um alceno cis e de um trans. Então, a gente vai observar que o trans é mais estável do que o cis devido a esse volume das medilas próximas uma da outra, tá? Faz com que elas tenham uma estabilidade menor do que o trans, ok? Então, a ideia é sempre essa. Alcenos mais substituídos são mais estáveis. Então, no estado de transição que conduzir ao alceno mais substituído, este é o de menor energia, é o mais estável. Isso acontece quando os substratos são terciários, tá, ok? Por isso que eles são mais estáveis, mais reativos. Então, aqui um exemplo. Tem aqui, ó, carbono alfa, carbono beta. A base abstrai o hidrogênio do carbono beta. Essa ligação é formada, nova ligação π, a saída do grupo abandonador, gera um alceno monossubstituído. Ó. 1, 2, 3 hidrogênios, cadê o outro? O outro foi substituído por um grupo R, então aqui é um alceno menos estável. Agora, olha isso. Substrato terciário, base forte abstrai o hidrogênio beta, formando um alceno agora que é, ó, se tem dois hidrogênios é porque os outros dois foram substituídos, então é um dissubstituído. Então aqui eu tenho um substrato terciário que gera o alceno mais estável, ok? Essa ideia de mais estável e menos estável, a gente agora pode dar um olhar mais profundo, né, e maduro, estudando a sua regioseletividade, né? Estudando aí a regra de Zaitsev versus a de Hofmann, tá? Segundo os estudos do Zaitsev, a gente vai observar o seguinte: as reações de eliminação elas são irreversíveis, ok? Então, e passam por controle cinético. O que significa isso? Significa que o produto majoritário numa reação de eliminação é aquele que é oriundo de um estado de transição de menor energia. Então, se eu tenho a possibilidade de formar dois produtos que são regioisômeros, né? Regioisômeros, aquele que vier de um estado de transição de menor energia, que tiver menor energia de ativação, o que for formado primeiro, mais rápido, é o majoritário da reação, tá?
Observa aqui um exemplo. Eu tenho um substrato terciário e aqui eu tenho esse carbono que é beta 1, esse carbono que é beta 1 e esse carbono aqui que é beta 2. Observe que esse carbono aqui é beta 1 e é igual a esse, tá? E aqui o beta 2. E se a base forte abstrair beta 1, dá o produto A. Se a base abstrair o hidrogênio de beta 2, gera o produto B. E o A é majoritário a B. Por quê? Porque o alceno formado, tá, em maior quantidade é o alceno mais substituído. Aqui você tem um alceno que é trissubstituído. E aqui você tem um alceno que é dissubstituído. A gente já tinha conversado antes, né, que os alcenos mais substituídos são os mais estáveis. Então, eles vêm de um estado de transição de menor energia. Ok? Então, a regra de Zaitsev é exatamente essa. O alceno mais estável, mais substituído, é o produto predominante nas reações de E2. Ok? Beleza? Aí aqui tem uma tabelinha para vocês. Ó. Um substrato, tá? Ele aqui é secundário, vocês observem aqui, onde X pode variar como iodo, cloro, flúor e amônio, ok? Variando aqui as bases e gerando aqui os produtos. Ou um hexeno, se a abstração for desse carbono beta aqui, ó, ou o 2-hexeno, hexeno 2N, hexeno 2N, né? Se abstrair desse beta. Né? Extraindo desse beta, eu posso gerar E ou Z. Tá? Mas vamos olhar somente aqui a ideia do hexeno 1 versus o hexeno 2E. Tá? Então, olha só. Se você analisar aqui com o mesmo grupo abandonador, ocorre uma inversão do produto. Olha só. Quando eu uso metóxido em metanol como solvente, eu tenho a maior proporção do mais substituído. Quando, no mesmo grupo abandonador, eu troco por uma base mais volumosa, né? Estericamente mais volumosa, tá? Então, eu tenho uma proporção maior, não do mais substituído, mas do menos. Ok? Vou pegar outro dado aqui. Ó. Não se confunde comigo, não. Vamos ver isso aqui. Ó. Flúor não é um bom grupo abandonador, né? Quando eu faço com metóxido, gera maior proporção do menos substituído. Quando eu faço aqui com terbotóxido, também gera o menos substituído. Ok? Isso traz uma conclusão. O produto menos substituído passa a ser majoritário se o grupo abandonador for ruim e se a base for volumosa. Essa ideia é a ideia de Hofmann, tá? É a regra de Hofmann. Então, a gente, de um lado, tem Zaitsev, que afirma que em uma reação de E2 o produto mais estável, o alceno mais substituído, é o majoritário. E Hofmann vem dizer exatamente isso. O produto menos substituído ele passa a ser o majoritário se o grupo abandonador for ruim, no caso aqui a gente aponta o fluoreto, o amônio, tá? Também está aqui na tabela, e se a base for volumosa. Por quê, professor? Porque se a base for volumosa, é mais fácil ela se aproximar do lado menos impedido estericamente, né? E esse lado menos impedido estericamente acaba gerando sempre o alceno menos substituído, ok? E o mecanismo E1? Bom, se lá tinha SN2 e SN1, aqui tem E2, mas também tem E1. Então, aqui você pega uma reação, né, de um substrato aí terciário e uma base. Observa a base agora. Ó. Observa que essa base não é uma base forte como hidróxido, como alcoóxido, é uma base fraca, é a água, gerando aí alceno como o produto principal dessa reação. Então, a cinética ela é de primeira ordem, isto é, a velocidade da reação depende da concentração do substrato. Nós temos aqui que o mecanismo não é consertado, a primeira etapa é a formação do carbocátio, assim como ocorre na SN1, e a segunda etapa é a abstração do hidrogênio vizinho ao carbono, né, que está alocado a carga positiva do carbocátio. A gente observa aqui ó, que esse carbono é vizinho e esse é vizinho. Como os três estão em mesmo ambiente químico, então pode ser esse aqui, tá? Então a água ataca o próton como base e gera aqui uma ligação pi, uma ligação dupla, gerando o alceno, tá? Então, é uma reação que ocorre em duas etapas também, né? E é uma cinética de primeira ordem.
Aqui está o gráfico de energia, mostrando as duas etapas. A primeira etapa aqui, ó, mostrando a formação do carbocátion, e a segunda, a formação aqui do produto final, gerando aqui dois estados de transição, esse de maior energia, estado de transição 1, então é aqui que é a etapa lenta dessa reação, é a formação do carbocátion, da mesma forma que ocorria na SN1. A diferença é exatamente aqui, né? Ao invés da água agir como nucleófilo, atacando o carbono do carbocátion, ela atua como base, abstraindo o hidrogênio do carbono vizinho ao carbono onde está alocada a carga positiva do carbocátion, ok? Professor, e a base? Bom, você vai ver que a distinção entre um E1 e um E2 do ponto de vista de base é exatamente essa. Como aqui na cinética não depende da concentração da base, então as bases fracas elas podem cair bem nesse tipo de reação. Tá? Então bases como a água ou álcool, tá? Espécies neutras aqui, agem bem como base para E1, ok? Grupo abandonador continua na mesma, quanto melhor, mais melhor de bom, né? Então, pelo que a gente viu até agora, para todos os 4 mecanismos estudados, SN1, SN2, E1 e E2, quanto melhor o grupo abandonador, mais veloz é a reação, ok? Neste caso aqui, solvente prótico é melhor, solvata bem os intermediários e estabiliza o estado de transição da etapa lenta, né? Em termos de substrato, continua bem, já que é uma química de carbocátion, uma química de formação de carbocátion, então os terciários são mais estáveis do que os secundários, e os secundários mais estáveis do que o primário, ok? Busca sempre o carbocátion mais estável. E fique esperto, tá? Tanto na SN1 quanto na E1, né, tem mecanismos que passam por formação de carbocátion, ok? Bom, regioseletividade, a gente tinha falado lá antes da regra de Zaitsev, né, para E2, e aqui também o retorno. Ocorre da mesma forma na E2, ocorre na E1, né? Dentro da possibilidade aí, de beta 1 igual a beta 1 e aqui um beta 2, o produto majoritário é aquele que forma o alceno mais substituído, ok? Aqui tem um exemplo bem interessante, uma reação de eliminação, você observa aqui a diferença do substrato e do produto. Você pode estar pensando, e esse grupo abandonador aqui, professor, que não é bom, mas o meio está o quê? O meio está ácido, tá? E vai favorecer aí a saída de água, né? Uma desidratação. Então, está aqui o produto, eu vou mostrar aqui o mecanismo para vocês. A primeira etapa é a ácido-base, né? É ácido-base. A segunda etapa aqui é a saída da água, a heterólise, a saída da água. Aqui está a transição mostrando a saída da água, gerando o carbocátion. O carbocátion aqui é estável, ele é terciário. A terceira etapa, a água agora, que não vai atuar como nucleófilo atacando o carbocátion, mas vai atuar como base, abstraindo o hidrogênio do carbono vizinho ao carbono onde está alocado o carbocátion, na carga positiva, e gerando essa dupla. Por que ele não abstraiu aqui o H2? Porque H2 ia gerar o alceno, que não ia ser o alceno mais substituído, né? Então a gente está gerando aqui o alceno agora mais substituído, e o produto aqui em destaque, um enona, ok? Enona é o produto, ela não é uma cetona, né? E nem uma cetona com alceno, ok? Ela é uma enona, tá ok? A gente vê isso no capítulo 3 do livro de substâncias carboniladas, né, na Orgânica 2, ok? Bom, e vamos malhar um pouco. Olha para essa reação. X gerando Y na presença de ácido, liberando água. Qual seria a proposta mecanística para essa reação? Essa eu vou deixar para você pensar e resolver no seu caderno. Observa que o álcool não é um bom grupo abandonador, mas está em meio ácido. Olha para a cara do produto, veja o que está podendo acontecer aí, e a gente discute em sala de aula a descrição mecanística proposta. Mas vamos malhar um pouquinho o cérebro, tá? Olha para o substrato, olha para o produto e proponho a vocês esse mecanismo, tá? Que com certeza, se é uma formação de alceno com liberação de água, é porque é um mecanismo de eliminação, ok? Bom, resumão dessa aula fica o seguinte. Eu tenho dois mecanismos de eliminação, o E2 e o E1. Do ponto de vista cinética, a E2 é de segunda ordem, a E1 é de primeira ordem, o mecanismo na E2 é consertado, a E1 em duas etapas. Substrato, como é que fica a reatividade? Você vê que a sequência é a mesma, terciário maior do que secundário, maior do que primário, né? Isto por questões de buscar sempre formar o alceno mais estável, o alceno mais substituído, tá bom? A base,
A E2 tem que ser base forte, hidróxido e alcóxidos, ok? E ela funciona com bases fracas, como água ou álcool. Em relação ao grupo abandonador, mesma tendência, quanto melhor, reação mais rápida para ambos os mecanismos. E do ponto de vista de solvente, solvente polar aprótico, bom para E2, assim como para SN2. E é um solvente polaprótico, assim como para SN1, já visto em vídeos e em aulas anteriores. Bom, pessoal, eu acho que vou ficar por aqui. São informações aí que vocês devem amadurecer bem. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço do professor Cláudio.